Olá, esse é o REDECADA, um programa da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Mecanismos de inibição descendente cortical. É esse o assunto que a gente vai falar com o Dr. Elcio Piovesan, que é neurologista, doutor em medicina interna pela UFPR, professor associado do curso de medicina da UFPR e coordenador do comitê de pesquisa da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Então, doutor Elcio, explica pra gente de forma sucinta o que são esses mecanismos de inibição descendente cortical na enxaqueca, na migrânia. Bom, olá Aline, tudo bem? O mecanismo de inibição descendente cortical é um mecanismo natural que o ser humano possui para interromper as informações nociceptivas, as informações de dor. Então, nós temos dois mecanismos básicos, um que nos alerta para algo que está acontecendo errado e outro mecanismo que desliga esse alerta quando o cérebro já foi informado dessa agressão. Esse mecanismo que desliga essas informações, a gente chama de mecanismos inibitórios descendentes. Ele é importantíssimo porque ele evita o sofrimento, ele evita a instalação de uma dor crônica. Quando esse mecanismo falha, o indivíduo começa e vai desenvolver dores crônicas. É uma pergunta que eu sempre me fiz na minha vida. Por que uma enxaqueca demora de 4 a 72 horas? Por que esse tempo todo? Por que não 2 horas? Por que não 10 dias? As enxaquecas episódicas, as migrânias episódicas. Quem determina a duração 4 a 72 horas são os mecanismos inibitórios descendentes. Então, por exemplo, um paciente que chega para você dizendo assim, minha crise, doutor, dura 4 horas. Esse é um paciente que tem mecanismos inibitórios fantásticos, porque ele consegue rapidamente inibir esse processo de informação nociceptiva. O paciente tem a dor, ele desencadeia a dor, ele é alertado da dor, é uma dor obviamente patológica, não é fisiológica, mas a capacidade dele de inibir é muito rápida. Já por outro lado, aquele que dura 72 horas, os mecanismos inibitórios descendentes são muito mais fracos. E essa tendência, essa importância semiológica que você tem que ter quando você está avaliando o teu paciente. Sempre perguntar, quanto tempo a tua dor demora? Se ele fala, a minha dor demora 2, 3 dias, esse é um paciente que no futuro vai dar problema, porque esses mecanismos dele não são tão fortes. Aquele outro paciente que fala 4, 5 horas, esse é um paciente bom de tratar, é um paciente que vai responder bem aos profiláticos, vai responder bem aos analgésicos. Então, o mecanismo descendente, representado na enxaqueca por 4 a 72 horas, ele é algo que nos orienta. Na enxaqueca crônica, na migrânia crônica, você vai ver que o paciente não dura 72 horas. Ele dura 6 dias, 7 dias, 10 dias, crônica especificamente, todos os dias. Então, esse é um paciente que não tem mais mecanismo inibitório, ele simplesmente foi abolido. Então, aí é o problema. E tem fármacos que poderiam atuar e contribuir no tratamento da enxaqueca que são disponíveis hoje em dia? O interessante é que assim, toda a linha de ataque, toda a linha de pensamento, hoje está voltado na sensibilização do sistema trigêmeo vascular. Então, vamos inibir a sensibilização, Neurotransmissores são estudados, são neurotransmissores que têm o objetivo de inibir a sensibilização. Então, a gente vai lembrar o CGRP, né, peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Ele é um neurotransmissor responsável pela sensibilização, ou seja, pelo alerta do cérebro. PACAP, que está chegando aí, nos próximos anos a gente vai ter bastante, substância P, neuroquinina A, tudo isso que tem se estudado é como inibir o cérebro, como estimular o cérebro. Mas o grande segredo dessa história é como inibir esse cérebro. Então, assim, ainda isso não foi, vamos dizer assim, não foi vislumbrado pela indústria farmacêutica, porque essas são as substâncias que são mais importantes no sentido de inibir. E drogas existem, mas não foram específicas para isso. Por exemplo, todos os agonistas dopaminérgicos D1 e D2, eles acabam estimulando o cérebro. E os inibidores dopaminérgicos inibem o cérebro. Então a gente vai ter aí neurolépticos que não são específicos para isso, mas podem ajudar. Tanto é que muitos neurolépticos são usados. A clorpromazina, por exemplo, é uma droga que inibe o sistema dopaminérgico e estimula o sistema inibitório.
nesse sentido, são drogas boas. Né? Na sua prática, você costuma levar em consideração o tempo de duração da crise do paciente para escolher o melhor fármaco para ele, ou ainda é algo distante? Ainda é muito distante. A gente vê que algumas drogas, elas podem ser melhor estudadas. Então, para você, sinais que te sugerem que esse sistema inibitório está muito desregulado. A fotofobia. Fotofobia é uma manifestação de hiperestimulação talâmica. Então, esse indivíduo, as aferências visuais, elas são muito mais fáceis de chegar no córtex occipital, porque o teu tálamo não está inibido. Mas a fotofobia do momento da dor ou a fotofobia interectal? Fotofobia no momento e interectal. Não é que o indivíduo ele tem distorções visuais, então ele tem sintomas que não são aura, mas ele diz que a visão não é adequada, que a luz incomoda. É comum você ver um paciente pós-crise ter dificuldade visual ou antes da crise ter dificuldade visual. A própria alodinia é um sinal que o teu sistema inibitório não está funcionando. Algumas drogas que a gente usa para inibir a excitação parecem inibir também, parece estimular a inibição, como as drogas monoclonais do CGRP. Parece que tem algum efeito, mas não são as melhores drogas. Sim. Né? E a gente fala muito do CGRP hoje em dia na migrânia, né? Potencialmente poderia o sistema descendente de controle de dor diminuir essa expressão do CGRP nos pacientes? Não, na verdade ele não diminui. O que a gente tem observado é quando você inibe o CGRP, os mecanismos descendentes, talvez a tua pergunta seja nesse sentido então. Quando você utiliza os inibidores do CGRP, os mecanismos inibitórios, eles aumentam. E aqui tem uma grande jogada que a gente ainda não conhece. Existe um modelo de enxaqueca hemiplégica familiar, do tipo 1, onde você tem alterações do córtex motor, células piramidais. Essas células piramidais, por incrível que pareça, elas são inibitórias do córtex somatosensorial. E parece, em alguns estudos, que quando você inibe o CGRP, esse sistema, que nós temos hoje 7 sistemas descendentes inibitórios. O córtex motor é um dos sistemas inibitórios descendentes e ele é regulado pelo CGRP. Então, se você tem muito CGRP, você perde essa inibição, vamos dizer assim, motora no córtex sensorial, que é um negócio meio esquisito, mas é assim que funciona. Quando você utiliza os anticorpos monoclonais, você aumenta esse mecanismo inibitório e diminui o mecanismo excitatório, que seria o mundo perfeito. Só que não é assim, ele não é tão potente como outros sistemas, mas isso existe. Tá certo. Okay? Acho que é um caminho potencialmente para ser estudado e para ser explorado terapeuticamente, né? Porque a gente ainda fala muito só do bloqueio do CGRP e, na verdade, a gente estuda pouco a migrânia crônica, né? Esse paciente mais grave, ele ainda é menos estudado. Aí que isso é fantástico, porque assim, nós temos uma situação que é migrânia crônica refratária. Migrânia crônica refratária é aquela que é refratária a tudo, né? E a definição hoje atual é: não existe margem terapêutica. Talvez amanhã surja um novo remédio que consiga controlar essa enxaqueca, daí ela deixa de ser refratária. Mas, por definição, é quando você tentou tudo, a migrânia refratária, e nada responde. Nesse sentido, existe uma situação muito interessante, que nós estamos agora começando a conhecer também. É como se fossem duas vias, Aline. Uma via ascendente, que vai estimular o cérebro, e uma via descendente, que vai inibir o cérebro. Tá? O que acontece na migrânia crônica refratária? A via ascendente, que estimula o cérebro, está extremamente ativa. E a via inibitória descendente, que inibe o cérebro, além de não estar ativa, além dela não estar funcionando, ela começa a inverter o seu papel. O que é inverter o papel? Aquela via inibitória descendente, ela passa a se tornar uma via excitatória ascendente. Então você veja a encrenca que você tem. Você tinha uma via excitatória e uma via inibitória. Agora você tem uma excitatória, perdeu a tua via inibitória e, pior, essa via descendente inibitória passa a ser excitatória. Então você tem duas vias que estão estimulando o cérebro. Qual que é o segredo? É você fazer com que essa via ascendente pare de ser, essa via descendente inibitória pare de excitar o cérebro e reverta o seu comportamento, passe a ser inibitória. Esse é o caminho da migrânia crônica refratária. Como que nós vamos chegar lá? Não sei, mas a gente já sabe que existe isso
E isso é um grande desafio aí para os próximos anos a gente entender melhor. Então, ou seja, a migrânia crônica refratária tem muito chão para a gente conseguir controlar ela, mas agora a gente já está começando a vislumbrar opções e caminhos para isso. Tá certo. Obrigada, Aline, doutor. eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada.